Quem nasceu nos anos 80 ou 90 não tem ideia de como era confuso o processo de contagem dos votos. Mesários, candidatos, fiscais de partido e jornalistas levavam dias entre somas e totalizações para chegar ao resultado de uma eleição. Num país continental com mais de 5 mil municípios, a urna eletrônica foi muito bem-vinda 20 anos atrás. Não apenas pela facilidade de votar e contabilizar os votos, mas também porque o sistema auxilia o combate a fraudes. O sigilo do voto fica bem protegido e a totalização é mais segura. Será mesmo? Não para os especialistas em computação, que sempre puseram em dúvida a confiança do sistema. Se hackers conseguem invadir bancos, por que não poderiam interferir na apuração dos votos? Apesar de todos os testes de segurança que o Tribunal Superior Eleitoral promove, os partidos não se convenceram e aprovaram, ano passado, uma lei instituindo a impressão do voto na cabine eleitoral. Em 2018, serão apenas 35 mil urnas com impressoras, uma inovação que poderá custar 2,5 bilhões de reais, segundo contas do presidente do TSE. Vale a pena esse gasto? Mesmo com a implantação sendo feita aos poucos, diz o ministro Gilmar Mendes, abre aspas, a repercussão é enorme quando faltam recursos para o próprio financiamento da campanha. Fecha aspas. Para falar do voto impresso e da polêmica da segurança das urnas eletrônicas, recebemos Giuseppe Giannino, secretário de Tecnologia de Informação do Tribunal Superior Eleitoral, e Diego Aranha, professor doutor em computação da Unicamp. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, boa noite. Bom, a urna já tem mais de 20 anos. 21 anos. E ainda assim, quando você conversa com as pessoas, vem aquela dúvida, mas será mesmo que não pode ser fraudado esse resultado dessa eleição, o voto? Enfim, por que o brasileiro ainda mantém essa dúvida e como esse voto impresso poderia auxiliar, digamos, na confiança, no aumento da confiança no sistema? O que você acha, Diego? Eu diria que o brasileiro mantém essa dúvida porque existe uma falta de transparência no processo que é inerente. Primeiro, que o sistema de votação é puramente eletrônico. Então, isso já limita a capacidade de entendimento do cidadão comum, que não tem treinamento, limita a capacidade de auditoria. Em caso de disputa, você precisa de especialistas para auditar esse sistema, que tem uma complexidade enorme. Na versão do código que a gente observou em 2012, eram 3 milhões de linhas de código só para os programas que rodam na urna, o que é humanamente impossível de auditar. Então, em caso de disputa, você vai delegar a decisão a especialistas que vão gastar quanto tempo observando 13 milhões de linhas de código, que são equivalentes aí a algumas bibliotecas, para decidir se houve fraude ou não. A gente também sabe que esse sistema já foi demonstrado vulnerável em vários testes do TSE. Eu coordenei a equipe que venceu os testes de 2012 e a gente trabalhou sob condições completamente restritas. A gente teve que analisar esse código-fonte, por exemplo, sem tomar notas em papel. Tinha que memorizar pedaços do código para tentar usar isso para demonstrar vulnerabilidades posteriormente. E nos primeiros 5 minutos de análise, a gente encontrou uma vulnerabilidade no sigilo do voto que permitia quebrar o sigilo apenas baseado em informação pública, inclusive depois da eleição. Todos os testes que o TSE organizou, que são desejáveis e são favoráveis e são importantes, eles devem ser mantidos, revelaram vulnerabilidades no sistema. Então, é importante que, a gente implante o voto impresso, né, em conjunto com o voto eletrônico, para permitir produzir uma evidência que o eleitor confere no ato de votar, de que há um registro correto do voto dele para auditoria posterior e conferência por amostragem ou não. A ideia é que esse voto, enfim, teclado ali, não deixa rastro, né? Rastro que você possa segui-lo e ver como é que ele aparece lá na totalização geral. E o voto impresso, então, dá alguma medida de conferência. Isso não vai ser melhor para o sistema? Em tese. Mas nós podemos primeiro voltar aqui e contar um pouquinho da história. Nós tínhamos um processo eleitoral manual há 21 anos, onde havia muita intervenção humana, onde se votava em papel, se apurava os votos contando em papel, e aonde há a mão do homem, a intervenção humana, há pelo menos 3 atributos vinculados ao ser humano, que é a lentidão, a prática de erros e principalmente a prática de fraudes. Então nós tínhamos um processo lento, repleto de erros e com muitas fraudes, desacreditado. Esse foi o grande motivador para uma
automação, uma informatização do processo eleitoral, mitigando a intervenção do homem no processo. Incluímos a tecnologia, que trouxe mais precisão, elementos e funcionalidades digitais de segurança, auditabilidade, verificabilidade do processo, entre outras funcionalidades importantes. Evidentemente que o processo mudou, saiu de um processo simplório, onde se votava em papel, para um processo tecnológico. Ele ficou mais complexo. E a necessidade, inclusive, de que os interessados, como o próprio cidadão brasileiro, tenham conhecimento dos requisitos que hoje estão disponíveis para verificação e auditabilidade. Mas por que essa resistência com a impressão dos votos? A gente percebeu que os técnicos do TSE, em geral, falaram não é necessário, não precise, confie em nós, e é ali palavras só que está garantindo. Né? Bem, basicamente, nós já experimentamos o voto impresso em duas experiências. A primeira urna eletrônica já veio com voto impresso, que é a urna inaugurada nas eleições municipais de 1996. E, posteriormente, em 2002. Nós não falamos aqui em teorias, em hipóteses, nós vivemos essas experiências na prática. E constatamos, primeiro, que ali nós estamos colocando um elemento na urna eletrônica que é totalmente eletrônica, um elemento que é impressora, que é um elemento eletromecânico, que falha muito mais do que o elemento auditado, que é eletrônico. Isso é verdade, a gente não vai ter mais um, digamos, elemento de litígio na eleição, que é a possibilidade de divergência entre o que está o voto impresso e o voto por algum erro da máquina, porque algum voto não foi, não conseguiu imprimir, faltou tinta, acabou o toner, ou deu algum problema o papel, ou seja, não podemos criar outros problemas com essa introdução? Sim, assim como quando o voto se tornou eletrônico, de certa forma, o poder e a possibilidade de fraude se concentrou nos humanos que são responsáveis pelo projeto e implementação do sistema. Não necessariamente por vulnerabilidades intencionais, por ação maliciosa, mas também pode ser simplesmente por um erro de programação. Humanos cometem erros. Por isso que a gente acredita que o resultado da eleição não pode depender unicamente de tecnologia, que é humanamente impossível de auditar. Implantar o voto impresso não é trivial, ninguém reconhece isso como uma tarefa simples. Isso aumenta, de certa forma, a superfície de ataque do sistema, porque você agora tem que se preocupar com aquele componente que foi adicionado, mas aquele componente também cumpre um objetivo de segurança, que é dificultar ou tornar inviável a manipulação do software de votação em larga escala, permitindo essa outra trilha de conferência. Ela tem que ser tornada útil também. Não Ou seja, quem fosse fraudar teria que fraudar duas máquinas, dois componentes fraudar diferentes. Tanto a contagem eletrônica quanto a sequência de votos impressos e armazenados no equipamento, de forma que uma comparação entre os dois posterior seja completamente compatível. Então, de certa forma, você consegue tratar fraudadores que são equipados de maneira diferente. Um que talvez tenha controle ou consiga interferir com o processo tecnológico, quando o software é transmitido, antes do software ser instalado nas máquinas, por exemplo, e outro que tem pessoas interessadas em subtrair ou adicionar votos em cédula em urnas convencionais. Assim. Então, a ideia é você forçar esse fraudador para que ele tenha sucesso, ele fazer essa fraude compatível nas duas mídias. É importante observar que todos os outros países que adotam sistemas eletrônicos de votação baseados em máquinas de votar já têm um comprovante físico do voto. O último a adotar esse sistema foi a Índia em 2014. Então, não entendo qual que é esse obstáculo logístico tão intransponível quando a Índia, que tem várias características em comum com o Brasil, conseguiu adotar com sucesso. Aliás, essa é uma coisa que todo mundo sempre fala, né? Porque só no Brasil é assim. Mas a gente está com as imagens da urna aqui, só rapidamente para explicar como é que ela vai funcionar. A nova urna está aí, ela tem agora esse componente atrás, não é? Que é a impressora, a caixa que vai guardar... A urna, essa é a maquininha da mesa, né? Isso daí, aí guarda os votos. Esse é o terminal do mesário que está sendo mostrado, que tem uma urna modular, uma impressora modular que é acoplada ao terminal do eleitor, que tem a tela e as teclas para digitar. Aqui vai ser a tela onde a gente vai conferir se o voto impresso... O voto impresso. Será... Exatamente. Ele será digitado pelo eleitor nas teclas, será demonstrado na tela e, ao mesmo tempo, será impresso em papel, mostrado numa lente para que o eleitor visualize a tela e visualize o papel. Ao mesmo tempo. Comparado, e aí ele dá um ok. Por isso, dois verdinhos ali. O segundo botão verde é para conferir. Exato. E aí esse papel, uma vez confirmado, ele cai
numa urna convencional, cortada. Ele não fica enrolado, senão a sequência de votos fica... Ele cai nessa urna convencional e, posteriormente, essa urna é colocada para se contar. Aí que está o problema. É que entra a intervenção novamente do homem, aquilo que nós conseguimos abandonar no passado. Nós trazemos de volta as mesas apuradoras. Os votos vão ser colocados numa mesa e pessoas vão manipular aquele voto. E aí o sistema hoje que está, digamos assim, constituído com elementos digitais, tecnológicos, com criptografias, assinaturas digitais, ou seja, muita inteligência, barreiras de segurança bastante inteligentes, que, digamos assim, tornam a fraude bastante difícil de ser implementada, ele se torna vulnerável, porque vai voltar à mão do homem o papel. Mas então, o Diego disse que no teste que ele fez, ele encontrou logo algumas falhas. Sim. E eu pergunto, então, hoje, que vulnerabilidades há no sistema? Ou seja, você tem uma urna, depois você tem uma transmissão de dados para o TRE, depois você tem uma transmissão de dados para o TSE, que faz essa totalização. Então, digamos que há 3 momentos críticos, não é? Sim. Nesse processo. Onde tem perigo ainda ou solução pendente para a segurança? Há perigos há riscos em vários pontos do processo. Né? O próprio registro dos eleitores que acontece antes da eleição também pode ser passível de fraude. Então, a biometria foi implementada para mitigar fraude de registro. Você tem a produção do software no TSE, que acontece entre eleições, e esse software é transmitido para os TREs para que ele seja instalado nas urnas poucos dias antes da eleição. Então, a transmissão desse software também é muito crítica. A produção do software no TSE, a transmissão... Poderia ser captado, poderia ser contrabandeado, poderia ser vendido... manipulado antes de ser instalado nas urnas. A tentativa de fraude pode acontecer antes das eleições acontecerem. Você tem a sessão de votação, que a gente tem outros problemas. Você tem eleitores, talvez, que estão lá tentando personificar outros eleitores, votar por alguém. Você tem mesários que talvez tentem votar por eleitores faltosos. Terminada a eleição, ainda tem a tarefa de distribuir, né, de publicar os boletins de urna impressos e transportar os arquivos que a urna gerou para a totalização. Então, todas essas etapas são importantes, algumas mais críticas. O voto impresso tenta resolver, ou pelo menos dificultar, fraudes na etapa do software de votação, que em 2012 a gente observou algumas vulnerabilidades bastante graves no software que roda na urna, no programa que roda na urna. A gente, mesmo com todas essas restrições dos testes do TSE, a gente conseguiu encontrar essas vulnerabilidades bem graves. Uma foi demonstrada experimentalmente, quebrando o sigilo do voto nos testes. A gente também encontrou vulnerabilidades que abriam espaço para manipular os resultados, violar a integridade dos resultados, que não puderam ser postas em prática por causa das restrições de tempo. Mas a gente não conseguiu, por exemplo, acompanhar a evolução dessas vulnerabilidades, se elas foram corrigidas e que outros mecanismos tecnológicos foram implementados para sanar esses problemas, porque o processo é blindado para a comunidade técnico-científica. Uma das críticas que se faz, você disse agora há pouco, que o sistema pode ser auditado, pode ser fiscalizado, enfim, está lá. É justamente isso, que essa auditoria é muito limitada e que não se consegue, até por motivo de segurança, imagino que o TSE ponha restrições, na verdade, examinar todas as etapas do sistema a ponto de ter absoluta segurança. Então, que resposta se pode dar às dúvidas como essas que o Diego levantou? Primeiramente, o Brasil é o único país no mundo que abre o seu sistema eleitoral informatizado para que hackers venham tentar quebrar os seus dispositivos de segurança. Tá? É esse evento que foi instituído, que é o teste público de segurança, inclusive que o professor Aranha teve a oportunidade de participar, que foi o segundo teste público de segurança, é justamente com o objetivo de que a comunidade brasileira, o cidadão brasileiro que tenha pelo menos 18 anos e seja brasileiro, essas são as únicas restrições, possam se apresentar para testar os dispositivos de segurança e dar a sua contribuição. Não se trata de um desafio, ele se trata de um processo democrático onde aquele que tem capacidade possa apontar justamente as vulnerabilidades que haja para que a gente possa fazer a melhoria e as correções. Então, o exemplo que foi dado, por exemplo, para o professor, foi identificado uma fragilidade e ela foi... corrigida. Imediatamente corrigida. Tomara. Quantas outras devem existir nesses 13 milhões? Inclusive, nós convidamos o professor para testar novamente depois que foi corrigido e estamos esperando a sua presença lá para testar. Isso não é verdade, assim. Né? A gente teve uma série de reuniões e isso não é verdade. Então, a gente está esperando que o senhor apareça lá para testar. O grande problema é que hoje participar desses testes de segurança exige a assinatura de um termo de sigilo que essencialmente te proíbe de escrever em detalhes o que foi observado dentro do teste. Eu não acho razoável e compatível... Não pode divulgar para a sociedade?
eu não acho razoável nem compatível com a minha função pública de professor, sou um funcionário público, de participar de testes de segurança no TSE e não poder falar a respeito do que eu vi lá dentro, do que eu observei no software. Depois de 2012, onde a gente não tinha esse termo de sigilo, a gente pôde escrever um relatório detalhado de 40 páginas, documentando todas as vulnerabilidades com recomendações de correção. Essa possibilidade não existe mais. Então, eu gostaria de ser parte da solução, não do problema. Essa sociedade que desconfia tem o direito de saber. Sim, primeiramente porque é um teste democrático. Qualquer cidadão brasileiro pode se inscrever e participar, e ali terá todas as facilidades, inclusive de... as várias barreiras são relaxadas ali para que ele possa até o ponto que ele quer testar e colocar e implementar seu plano de ataque. As restrições que são colocadas são justamente porque o interesse é que nós tenhamos conhecimento daquele ponto de fragilidade para que a gente possa efetivamente corrigir. Esse é o objetivo, que a contribuição seja dada e que nós façamos ali a correção. E que isso seja publicado para fora, para que outros possam se aproveitar dessa fragilidade e tentar implementar as fraudes. Então, o objetivo é de melhoria e não simplesmente de propagar alguma potencial fragilidade antes de que ela seja corrigida. Esse é o motivo da restrição. Pois é, mas ao mesmo tempo o esforço inteiro é financiado com recursos públicos, certo? A sociedade tem direito de saber quão seguro é o sistema. Eu acredito, assim como a gente nas interações com empresas pode ser negociado perfeitamente uma janela de sigilo em que as informações não são divulgadas, o documento que existe hoje proíbe, essencialmente por toda a vida, porque não há nenhum limite de tempo, que essas informações sejam divulgadas. Mas é dessa falta de transparência na cultura do tribunal que a comunidade científica reclama tanto. As poucas possibilidades que tem de colaboração, elas são limitadas por esse tipo de ação, né, de impedimento, sem ignorar as possibilidades ou as dificuldades logísticas. Assim, participar desses testes tem enorme pressão, o TSE organiza os testes com regras que ele determina, então há um conflito de interesse no modelo dos testes, porque o TSE está, de certa forma, avaliando o seu equipamento, que ele defende ser a menina dos olhos tecnológica do país. Então, você tem que entrar nesse cenário que é adversarial, a examinar esse volume de código gigantesco, sem lápis e papel, para tentar encontrar uma vulnerabilidade e explorá-la durante, né, dadas as restrições do teste, para poder argumentar que... Tem que ser meio gênio. Pelo visto, os gênios entram lá e descobrem essas falhas, né? Dentro do TSE, como é que é o esquema de segurança que vocês têm lá entre as pessoas que trabalham nesses códigos? Já que os técnicos estão lá, os especialistas, e são eles que montam os códigos e os softwares. Como é que funciona na prática, de forma a que, digamos, esteja menos vulnerável a fraudes, a cooptação, a compra de alguém que pudesse fazer uma intervenção? Bom, primeiramente eu queria rebater o que o professor colocou, é que o teste ele está também em processo de melhoria contínua. Nós somos o único país no mundo que faz isso, nós estamos aprendendo. Então, essas contribuições, elas certamente vão ser ouvidas e nós vamos tentar implementar, na medida do possível, uma melhoria, uma abertura cada vez maior, sem que venha a trazer prejuízo para o processo eleitoral. Com relação ao desenvolvimento da solução tecnológica de eleição, toda a solução é desenvolvida pelo TSE, pela equipe de tecnologia do TSE. Desde o projeto da urna eletrônica, o projeto de engenharia da urna eletrônica é de propriedade do TSE e não da empresa, por exemplo, que materializa esse projeto. Seja a empresa que vence a licitação, ela simplesmente materializa um projeto que é nosso. Então, a urna eletrônica não é de A, B, C ou D, é do TSE. A empresa materializa e nos entrega e nós verificamos e acompanhamos, inclusive, a sua fabricação no âmbito da linha de montagem dos componentes eletrônicos. Os programas todos são desenvolvidos pelo TSE e são equipes segregadas. Então, a equipe que desenvolve para a urna eletrônica não conhece os códigos e chaves e procedimentos da equipe que desenvolve para soluções de transmissão, que não conhece a solução da equipe que desenvolve para a totalização, divulgação e assim por diante. Todos os softwares ficam disponíveis não só no momento do teste público de segurança, eles são abertos 6 meses antes da eleição. Então, é possível, sim, se verificar linha por linha de cada programa, desde que haja interesse. E se esse tempo não for, esse tempo não for suficiente, se pode
a partir daí, ainda continuar analisando. Mas agora eu fiquei na dúvida, fui eu que não entendi. Se eles ficam trancados no cofre e os testes são limitados para que ninguém possa descobrir como é que ele funciona, como é que eles são abertos antes das eleições, eu queria que vocês me esclarecessem, então eles são... bem como, por que vai custar 2,5 bilhões para instalar 35 mil impressoras, que é a dúvida que ficou. Mas vai ser daqui a pouquinho, depois do intervalo. Sobre essa questão do sigilo dos códigos da nossa votação eletrônica, eu fiquei com uma dúvida aqui. Porque o TSE garante que esses códigos são abertos 6 meses antes das eleições para que todo mundo saiba o que está acontecendo. E você está dizendo que não é bem assim e que alguém com a sua especialidade não consegue ter o acesso para analisar e depois dizer para a sociedade. Afinal de contas, quem tem acesso, quanto acesso tem e o que feriria a segurança, verificar, checar, divulgar o que tem de ser divulgado? Nós estamos falando de 2 eventos, né? Primeiramente, o processo de desenvolvimento da solução como um todo. Todos os sistemas são desenvolvidos no TSE e 6 meses antes da eleição eles já ficam abertos para análise dos interessados, partidos políticos, órgãos advogados, Ministério Público, universidades, Polícia Federal, são todas as instituições que estão credenciadas para ir lá no TSE verificar linha por linha dos programas. Inclusive, se permite que empresas sejam contratadas especificamente para analisar os códigos, né? Então, eles ficam 6 meses abertos e no final de 6 meses eles são lacrados, blindados e distribuídos para os regionais instalarem nas urnas eletrônicas. A partir daí, a partir da eleição, eles continuam disponíveis na nossa sala cofre. Então, se pode verificar a qualquer tempo e o tempo que for necessário para analisar linha por linha de todos os códigos. Você assim mesmo não ficou satisfeito? Não acho o suficiente. É um sistema financiado com recursos públicos, ele tem que ser tão transparente quanto possível. Ele está em operação há 20 anos, numa das tarefas mais críticas da democracia, e deveria ser publicamente acessível por qualquer cidadão. E ainda que o fosse, isso não é suficiente para torná-lo seguro na prática, porque tem um problema formal aí de você determinar se o software que foi auditado por todas essas organizações foi de fato instalado na urna eletrônica no dia da eleição. Há um passo aí, uma logística que é difícil de também mapear e de controlar, mas que oferece seus próprios riscos do ponto de vista de segurança. O modelo atual de auditoria do código cria uma figura bem interessante. Um fiscal de um partido, por exemplo, que é malicioso, ele pode ir ao TSE, observar o código, encontrar vulnerabilidades para fazer uso na eleição posteriormente, e o termo de sigilo, obviamente, não vai impedi-lo de vazar essas informações para o partido, para eles, de fato, tentarem operarem, como te falava, mas vai impedir um técnico que encontrou alguma coisa muito grave no sistema e tem como única forma de torná-lo mais seguro, exercer pressão pública, de fazê-lo em qualquer momento que seja. Para encerrar, em pouquíssimas palavras, porque nosso tempo já se esgotou, 2,5 bilhões para introduzir a inovação do voto impresso, segundo o que disse o presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes. Vale a pena? Eu diria que sim, eu não entendo completamente essa conta. Eu observei em detalhes uma estimativa de 2015 que o TSE publicou de 1,8 bilhão. E lá, boa parte dos custos, 40% dos custos, era de aquisição de novas urnas. Porque o TSE tinha estimado que iria aumentar o tempo de votação. Portanto, era preciso comprar novas urnas, e novas urnas do modelo mais caro, o atual, com câmbio desfavorável, então isso inflacionava bastante os custos. Vale lembrar que só de auxílio moradia, por exemplo, que a Justiça hoje paga, né, são 4,5 bilhões desde 2014. Sim. Contas diferentes, mas ainda assim, devolvo a pergunta que é um dinheiro bem gasto, é esse necessário? Não, nós entendemos que é totalmente desnecessário, considerando que existem elementos hoje tecnológicos que podem auditar com muito mais precisão e eficiência o processo que hoje está aí, inclusive estão disponíveis e não são utilizados. Esse custo ele é alto porque nós temos que adquirir não só novos equipamentos, como também tratar de instalações e custódia do voto, ou seja, da guarda do papel, que é uma informação crítica e sensível. Além do mais, só para se ter uma noção, uma ideia, a cada eleição, somente em papel nós gastaremos 10 milhões de reais, só em papel. Então, esse dinheiro poderia ser muito bem canalizado para que houvesse investimento numa auditoria tecnológica
precisa ao nível da solução que nós temos hoje. Que só será acessível para um especialista. O importante do voto impresso é tornar o voto auditável para o próprio eleitor, que é a parte que interessa, que importa nesse cenário todo. Olha, eu agradeço muito. Eu acho que a contribuição de vocês dois já dá para ajudar quem está em casa, quem tem dúvidas ou quem é absolutamente seguro com relação ao funcionamento da urna eletrônica, ter formado uma opinião. Muito obrigada. Muito obrigado Diego, muito obrigada, Giuseppe, obrigado pela por essa disponibilidade de vir ao Entre Aspas. E muito obrigada a você também, que acompanhou o programa. A gente volta na próxima terça-feira. Até lá.